E ele falou: eu quero que você continue falando sobre escolhas. Por quê? Porque, queridos, a partir daquilo que nós escolhemos, né, a nossa vida pode ser transformada, e não só a nossa, mas de quem está ao nosso redor e a nossa descendência. Então, é muito sério qual escolha nós temos tido nesses dias, né? E como o Senhor ministrava o meu coração, é um começo de ano, apesar de nós já estarmos em março, né? Mas é um começo que nos dá novas chances, novas oportunidades para ouvirmos a voz do Senhor. E muitas vezes, se a gente está indo para um caminho que não é para ir, que a gente mude essa rota e endireite. Amém? E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Então, o Senhor nos dá liberdade para fazermos escolhas, não é assim? Amém? Todo mundo escolhe o que vai fazer, porém, nós somos reféns das nossas consequências, das consequências das nossas escolhas, né? A gente escolhe, mas a gente vai colher aquilo que a gente semeou, né? Aquilo que a gente escolheu vai ter uma consequência, e essa consequência, ela pode ser tanto para o bem, quanto para o mal nas nossas vidas, certo? Então, como você tem feito as suas escolhas nesses dias? Né? Eu quero que a gente vá refletindo. Eu gosto muito de ministrar no sentido de fazer a gente refletir como está a nossa vida. Como têm sido as minhas escolhas nesses dias? Tem sido em cima das minhas vontades, do que eu acho que eu tenho que fazer, do que eu quero, que eu acho que é bom para mim? Ou tem sido em cima do que o Senhor tem para a sua vida? Da vontade do Senhor para a sua vida, né? Porque a gente sabe o quê? Que a vontade do Senhor sempre ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, vá refletindo aí, né? No seu dia a dia, desde as pequenas escolhas, quanto as grandes, as importantes. Tem sido em cima do que você quer, ou do que Deus tem para a sua vida, tá? Então, Salmo 25:12, não sei se vocês vão estar projetando aí, vai? Então, Salmo 25:12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que forte isso. Ao homem, não sei se é a mesma versão, está um pouquinho diferente, mas a minha fala: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. E o que quer dizer temor? É medo? Não, não é medo, né? Temor é respeito, temor é você não querer desagradar ao Senhor, né? Então, ele fala: olha, se você quer me agradar, se você me teme, eu vou instruir o caminho que você deve escolher. Olha que perfeito isso, né? E na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, fala assim: o Senhor ensinará o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Então, o Senhor ensinará o caminho certo ao homem, né, que obedece a Ele. E Ele nos instrui como? Né? Ele nos instrui, queridos, através da sua palavra. Esse é o nosso manual. Eu sempre costumo dizer que tudo que a gente compra vem com manual, não é assim? A gente compra um eletrodoméstico, você vai ter que ir lá ler sobre para você poder usar. Se você compra um carro, você vai ter que ler lá o manual do carro para você poder utilizar todos os acessórios da maneira correta. E Deus nos deixou o seu manual, que é a Bíblia, né? E você sabia que nós temos mais de 8.000 promessas contidas para mim e para você aqui? E que a gente não toma posse muitas vezes porque a gente não conhece, porque a gente não sabe aquilo que Deus, a vontade do Senhor, as promessas do Senhor para a nossa vida. Não tem como eu tomar posse de algo que eu não conheço, né? E a partir do momento que nós começamos a ler, o Espírito
Espírito Santo vai revelando essa palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. E isso vai nos transformando, isso vai gerando o temor do Senhor nas nossas vidas, e isso vai fazer com que a gente queira seguir a vontade dEle, e não a nossa, né? Mateus 22, 29 fala o quê? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, a gente erra porque a gente não lê, porque a gente não conhece qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí a gente vai fazer o quê? Na força do nosso braço, do nosso jeito, né? E a gente, muitas vezes, quebra a cara, né? Muitas vezes a gente colhe consequências de escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida. Só que a gente esquece, queridos, né, que Jeremias 17, 9 e 10, Jeremias 17, 9 e 10, fala assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto ele é mau? Né? Tem algumas versões que falam que ele é extremamente corrupto, né? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Não sei se está a mesma versão aqui, não está, né? Mas ele fala que ele examina a mente, né? Ele examina os pensamentos de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Na minha versão fala de acordo com as suas ações. Então a gente tem que entender que nós não somos aquilo que nós sentimos, que são as nossas emoções, e nem aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos. É isso que vai contar para o Senhor. Quer um exemplo bem prático aqui? Acho que vocês vão se identificar. Vamos supor que você está lá no seu trabalho, tá? E chega uma pessoa, um colega de trabalho, e ele é extremamente ríspido com você, extremamente grosseiro, mal educado, né? E aí, num primeiro momento, quando você recebe aquilo, o que você vai pensar? Né? Você vai se armar, não vai? Você vai falar, pô, mas que pessoa mais mal educada, que grosso, que sem educação. Não é isso que você vai pensar? Quando a pessoa vem com você né, com grosseria, é isso que você vai pensar. Então, é aquilo que você está sentindo. Você está sentindo o quê? Raiva, né? Pô, que sem noção, né? Você vai sentir o quê? Você vai sentir raiva, você vai sentir ira. Você vai falar, o que essa pessoa pensa que ela é para vir falar assim comigo? Né? No primeiro momento é isso. Agora, se a gente busca o Senhor, se a gente é controlado pela presença do Espírito Santo, o que vai acontecer? Se você lê a palavra e você conhece, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir falar com você. E ele vai falar assim, calma, essa pessoa pode não estar bem hoje. Às vezes ele teve algum problema. Calma, né? A palavra de Deus, ele vai te lembrar dos versículos. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Né? A gente pode se irar, mas não toma na atitude, né? Fica só no teu pensamento, nos teus sentimentos. Irai-vos, mas não pequeis. Aí você vai pensar em falar, em retrucar, né? Ele fala assim, a palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita mais ira. Que escolha você vai fazer? Você vai escolher agir na tua força, na tua razão, porque você vai se encher de razão. Pô, o que essa pessoa pensa que é? Vem falar assim, grosso, sem educação, sem noção. Você vai escolher a tua força, né, a tua vontade de retrucar, ou você vai ouvir o Espírito Santo
e vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. É fácil? Não é, queridos. É matar a nossa carne, é matar o nosso eu, é matar o nosso ego. Mas aí que o Senhor vai nos recompensar segundo as nossas atitudes, segundo as nossas ações. E nós vamos colher da nossa escolha. Se eu escolher agir na minha força, pela minha vontade, e eu ser grossa, igual essa pessoa foi comigo, o que eu vou criar ali? Eu vou criar mais ira, mais inimizade, uma barreira de separação com aquela pessoa, e vai levar o quê? A nada, só confusão. Agora, se eu escolher obedecer ao Espírito Santo e falar de uma maneira que vai constranger essa vida, o que eu vou colher ali? Talvez eu ganhe essa pessoa para Cristo, porque Ele vai ver a diferença na minha vida. Então eu vou falar: você não está bem hoje? Estou vendo que você está meio exaltado, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Você está precisando de algo? Você quer que eu faça uma oração por você? Gente, o amor constrange. O amor constrange. Então, sempre que nós formos agir pela nossa vontade, pelo nosso eu, nós vamos agir na carne. Mas se eu for agir pelo Espírito Santo, eu vou agir conforme a vontade dEle, e o fruto que eu vou colher disso vai ser de paz, vai ser de unidade, e não de divisão, de briga, de confusão. Vocês estão entendendo como que é? É mesmo nas pequenas coisas. E existem escolhas muito mais importantes, Como, por exemplo, quem está namorando, com quem eu vou casar, que são escolhas que vão atingir a minha vida. No que vai ser minha profissão, enfim, se eu vou comprar uma casa, se eu não vou, se eu vou realmente buscar o Senhor, se eu não vou. São escolhas, queridos, que ninguém pode fazer por mim ou por você. É individual isso. A tua esposa não pode fazer pelo teu marido, o marido não pode fazer pela esposa, nós não podemos fazer pelos filhos, os filhos não podem fazer pelos pais. É individual, porque a salvação, ela também é individual. Então são escolhas na nossa vida, mas que vão fazer a diferença muitas vezes para a eternidade, Então, eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio 28:1. Eu vou estar só relembrando algumas coisinhas que eu ministrei no Mulher Plena, mas o Senhor trouxe algo novo também, Então, Deuteronômio 28:1, ele fala assim. A minha versão é da Bíblia Viva, Então pode ser um pouquinho diferente, mas diz a mesma coisa. Fala assim: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Então, ele está falando aqui para a nação lá de Israel: se vocês ouvirem a minha voz e vocês obedecerem fielmente, eu vou exaltar vocês. E vocês serão consideradas a nação maior. E todas as bênçãos vão alcançar vocês. Vocês não vão precisar correr atrás das bênçãos, mas elas te alcançarão. Então, aí ele vai falar: você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito o fruto do teu ventre, das tuas crias, enfim, ele vai falando que ele vai abençoar em tudo. Se eu ouvir, mas se eu obedecer. Então, existem condicionais, queridos, Não adianta eu ouvir, mas não obedecer, E aí, lá em Deuteronômio mesmo, 28, no 15, ele fala assim:
Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, e deixarem de guardar todas as leis e ordenanças que eu estou dando a vocês, hoje cairão sobre vocês todas estas maldições. Daí ele fala, será maldito no campo, na cidade, enfim. Então, Deus, ele nos dá uma escolha. Vocês estão vendo que sempre Deus nos dá uma escolha e que está na nossa mão, né? Eu estou te propondo a bênção ou a maldição, né? Aí lá em Deuteronômio 30, 19, um pouquinho para frente, ele fala assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, né? Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Então, ele está dando ali a escolha novamente. Eis que hoje os céus e a terra estão de testemunha que eu estou propondo para vocês. A bênção ou a vida, a morte ou a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus filhos, né? Então, a gente tem que entender que dependendo da nossa escolha, queridos, vai atingir toda a nossa descendência, né? E isso é muito sério, né? O povo tira sarro de mim que eu falo, isso é muito sério, mas porque é muito sério mesmo, né? Dependendo de uma escolha que eu faço, eu vou atingir toda uma geração, toda uma descendência, né? E o Senhor fala, hoje eu estou te propondo, hoje, né? Entende o que eu estou te falando, o que você quer para a tua vida? Você quer a bênção, você quer a vida ou você quer a maldição e a morte? Porque não basta, queridos, eu saber a diferença entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, mas não praticar. Não basta eu conhecer os princípios de Deus e não obedecer. Vocês lembram lá do homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, veio as tempestades, veio as chuvas e essa casa não caiu. E o homem imprudente, ele construiu sobre a areia, sobre a vontade dele, sobre o que ele achava que era o que ele queria. E quando vieram as chuvas, as tempestades, essa caiu, essa ruiu, né? Então, que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser a pessoa, aquele homem prudente, que construiu a tua casa sobre o alicerce de Cristo, sobre a palavra, ou aquele homem imprudente, que construiu em cima das tuas vontades? E como a gente viu lá, o nosso coração ele é enganoso e tremendamente corrupto, né? Então, aonde que a gente quer construir a nossa vida? Então, vai refletindo aí. O Senhor trouxe essa palavra e eu creio que é para a gente acordar, que é para a gente mudar muitas vezes o rumo que a gente está tomando na nossa vida, né? E vocês sabiam, queridos, que até a indecisão é uma decisão de não decidir, né? Então, quando eu fico indeciso, eu estou tomando uma decisão, uma escolha de não decidir por algo. E vocês sabiam que quando a gente não se decide, nós estamos decidindo pela morte? Nossa, pastora, mas onde que está isso? Tá? Em 1 João 5,12. Quando eu não me decido, eu estou decidindo pela morte. Porque 1 João 5,12 fala, aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Não tem vida, né? Porque quem que nos dá vida e vida em abundância, como foi falado aqui, é Cristo. Então, aquele que se decide por Cristo vai ter vida, vai ser abençoado, mas aquele que não se decide tem a morte, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados até entregarmos a nossa vida a Cristo,
né? E a entrega, queridos, tem que ser total. A entrega não é uma entrega parcial. Olha, Senhor, eu entrego a minha vida, mas eu continuo fazendo conforme a minha vontade. Então, você não entregou. Porque se você entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, você vai deixar Ele conduzir os seus caminhos. Você vai pedir conselho para Ele. Você vai falar, Senhor, em cima dessa escolha que eu preciso fazer, me ajuda. Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o melhor caminho? Né? E lembra lá do Salmo 25, o homem que teme ao Senhor, Ele vai ajudar na melhor escolha. Então, queridos, né, você tem entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo? Ou tem sido só parcial? Você tem feito conforme a tua vontade, né? Então, o que é obediência a Deus? O que é obediência, pastora? Né? A obediência, queridos, é um rompimento da minha vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus para a minha vida. Vou repetir, o que é obediência a Deus? É um rompimento da minha vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus para a minha vida, né? E eu sempre costumo falar que Deus não tem filhos prediletos, Ele ama a todos igualmente. Ele ama a mim, como Ele ama você, como Ele ama aquela pessoa que está lá no pecado, lambuzada. Ele ama, porque Ele ama a todos. Ele não tem filhos prediletos, porém, Ele tem aqueles filhos que se achegam mais a Ele, que o buscam, que buscam conselho, que buscam a direção. E a esses que o buscam e o obedecem, eles são abençoados. Porque é um princípio, é a palavra. E Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel à minha vida, Ele é fiel à sua palavra. Então, se eu estiver em conformidade com o que a palavra de Deus fala, eu vou ser abençoado, porque é uma consequência. Se eu estiver fazendo contrário ao que a palavra de Deus fala, eu vou colher a consequência disso, né? Então, eu escolho o que eu vou querer para a minha vida. Então, o propósito de Deus para os seus filhos, queridos, é sempre de abençoar. É sempre de abençoar e de sempre dar vida, e vida em abundância, né? Não é de morte e nem de maldição. Porém, muitas vezes é nós mesmos que escolhemos esse caminho, né? É nós mesmos que nos lambuzamos e quebramos a cara e vamos por caminhos que não é para ir, né? Então, um exemplo muito claro disso, né, de vida, de obediência e de arrependimento, porque Deus, Ele é misericordioso, e o caminho para a vida é um caminho de arrependimento e de obediência. Então, ou seja, eu estou fazendo do meu jeito, da minha força do braço, e aí eu vejo que eu estou só fazendo tudo errado. Eu volto, me arrependo e falo para o Senhor, Senhor, eu me arrependo. E a partir de hoje eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser guiada pela Tua vontade. Ele é misericordioso e Ele ouve a nossa oração. Então, o caminho para a vida é esse, é de arrependimento e de obediência, né? E a gente pode ver muito claro isso no livro de Reis. Se você for ver lá, o rei que seguia o Senhor, que andava nos seus caminhos, que o obedecia, Deus o abençoava. Ele ia contra os inimigos, ele tinha vitória, porque Deus estava com eles. Agora, o rei que seguia outros deuses, que andava por outros caminhos, que não queria saber do Senhor, esse rei sempre, queridos, leiam o livro de Reis para vocês verem, os inimigos sempre venciam, eles ficavam oprimidos, eles eram oprimidos por este rei inimigo,
né? Até que o povo se arrependesse, até que o povo clamasse por misericórdia, falasse: Senhor, nos ajuda, tira dessa escravidão, tira dessa opressão. Aí Deus vinha e levantava um rei, segundo o coração dele ali, que buscava o Senhor, e ele abençoava novamente o povo. Gente, como nós somos difíceis, como o ser humano é difícil, né? Como o ser humano, você quer sempre fazendo a sua vontade, sendo que Deus está ali. Tá, pastora, mas eu sigo o Senhor, eu obedeço, eu não vou ter luta, eu não vou ter dificuldade? Não, o Senhor nunca falou isso, né? Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas que é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós juntamente com Ele. Então, não é porque eu estou obedecendo que eu estou isenta de lutas, de dificuldades, de tribulações. Não é nada disso. Porém, a presença dEle está conosco em todo o tempo, e a gente sabe que lá no fim Ele vai dar vitória, né? Lá no fim nós vamos ter a vitória. Então, nós vamos ver agora aqui alguns exemplos claros de pessoas que foram abençoadas porque obedeceram e seguiram os caminhos do Senhor, e de pessoas na Bíblia, né, que resolveram não seguir esse caminho e colheram frutos amargos, né? Então, a primeira pessoa... Então, nós vamos começar pelas escolhas erradas. Vamos começar primeiro com as más notícias, para depois vir as boas. É só para exemplificar para vocês, tá? Então, o primeiro exemplo de escolha errada, queridos, é a vida de Adão. Eita, Adão, hein? Que nós colhemos essa consequência até hoje do erro de Adão, né? Então, Gênesis 2, abram lá, Gênesis 2, nós vamos ler do 15 a 17, tá? Então, fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa fruta, certamente você morrerá, né? E o que Adão fez? Foi uma ordem que Deus deu para Adão. Uma, gente. Ó, você está livre aqui no Jardim do Éden, que é o lugar do prazer. Você não precisa trabalhar. Você vive bem com os animais. Você não precisa fazer nada. Você vai ter a vida eterna. Você não vai morrer nem fisicamente, nem espiritualmente. Eu vou ter comunhão com você todos os dias, porque todos os dias ele vinha na viração do dia ter comunhão com Adão e Eva. Ele deu uma ordem. E essa uma ordem, Adão foi lá e desobedeceu, né? Foi lá e comeu o fruto que não era para comer. Gente, e a consequência disso? Nós colhemos essa consequência. Estão vendo como é por gerações? Nós colhemos a consequência disso. Porque entrou a morte espiritual, o espírito do homem morreu, né? Entrou a morte física, porque a gente vai ver lá depois, em Gênesis 3:17. Leiam lá, ó. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito. Ó a maldição vindo aí, gente. Estão vendo como a palavra ela é fiel? O solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Você vai ter que trabalhar agora, né? Ela também produzirá espinhos, ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das árvores do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra do qual você foi formado, pois você foi
foi formado da terra e a terra voltará. Ele falou, a partir de agora você morreu já espiritualmente e você vai ter uma morte física. A terra é maldita por sua causa. Todo mundo agora tem que trabalhar para poder comer, viver, tudo por causa de Adão lá, gente, uma escolha errada. Entrou o pecado na humanidade, né? Todos nós nascemos com o nosso espírito morto, e para nós podermos ter a vida eterna, nós precisamos reconhecer Cristo como nosso único Senhor e Salvador, confessar com a nossa boca, como está escrito lá em Romanos 10, 9, para que eu possa ter um novo nascimento, meu espírito ser vivificado novamente, eu preciso crer na obra da cruz, né? Então, tudo por uma escolha errada, né? Outro exemplo, e ele foi expulso do Jardim do Éden ainda, queridos. Lá no 23 ele fala, por isso o Senhor Deus o expulsou, né? Então, ou seja, ele foi expulso da presença do Senhor. E ele tinha tudo e por uma escolha ele perdeu tudo. Entrou o quê? Morte e maldição. Vocês estão entendendo? Como a palavra, ela é viva, queridos. Como Deus é fiel à sua palavra, entrou morte e maldição. Outro exemplo, Sansão, né? Então, vamos abrir lá em Juízes 13. Deixa eu achar Juízes 13 aqui. Com uma mão só fica difícil. Põe Juízes 13 para mim aí, do 2 ao 5, por favor. Achei. Juízes 13, do 2 ao 5. Fala assim: havia um homem de Zorá chamado Manoá, do grupo da família da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar luz a um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do seu filho nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Então, a mãe de Sansão era estéril, um anjo apareceu e falou: você vai ter um filho, e esse filho vai ser o libertador de Israel contra os filisteus. Ele foi juiz por 20 anos, Sansão. Ele era um nazireu. O que era nazireu? Ele era consagrado desde o ventre, então ele não podia beber bebida alcoólica, nenhum tipo, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia tocar em coisas imundas, em cadáveres, ele não podia, né? E nem comer coisas imundas. E o que Sansão fez? Sansão fez uma escolha, várias escolhas erradas na vida dele. Primeiro, que Sansão casou com uma filisteia, que era o povo inimigo. Olha só. Ele foi lá, olha a escolha, moçada. Escolheu uma moça que não era para ele casar, né? Aí deu uma confusão lá no dia do casamento. Ele foi embora, largou a moça lá. Depois, quando ele voltou para buscar, o pai da moça tinha dado ela para outro homem. Olha a confusão. Aí Sansão se deitou com uma prostituta. Ele era um homem consagrado a Deus. Aí ele se apaixonou por Dalila, queridos. Não, antes disso ele foi lá e pegou de um leão, tinha favo de mel dentro do leão, ele foi lá, pegou e ainda levou para os seus pais comerem. Ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia comer coisa imunda. Ele pegou e ainda levou para os pais dele comerem aquele mel que estava dentro de um leão morto. Então, ele desobedeceu ao Senhor todo o tempo. Escolhas
erradas. E o que aconteceu? Ele foi e se apaixonou por Dalila, e os filisteus chegaram para Dalila, que era uma filisteia, e falou assim: olha, descobre o segredo dele. Usou a vida de Dalila para a gente vir derrotar Sansão. E aí, toda vez que ele se deitava com Dalila falava, porque ele tinha muita força, né? Sansão era um homem muito forte. Qual é o motivo da sua força? Ele falava: como que você perde a sua força? Se você me pegar com cordas e cordas novas, eu vou perder minha força. Ela ia lá, enrolava ele com cordas novas e falava: os filisteus estão aí, os filisteus estão aí. Ele quebrava aquelas cordas porque não era isso. Se você fizer trança no meu cabelo, eu perco a minha força. E ela fazia, chamava os filisteus, e ele não perdia a força, porque não era isso. Até que um dia, ele falou para ela: a minha força está no meu cabelo. E ela foi lá e raspou toda a cabeça de Sansão. E daí, lá em Juízes 16, 20 e 21, fala assim, Juízes 16, 20 e 21. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Olha aí, ele não percebeu que a presença do Senhor já não estava mais com ele. E os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. E lá Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e o colocaram para moer um moinho na prisão. Então, queridos, olha a situação de Sansão, um homem cheio que era consagrado ao Senhor. Pelas escolhas da sua vida, ele perdeu tudo que Deus tinha para a vida dele, para fazer através dele. E a consequência foi o quê? Maldição e morte, porque ele morreu, né? O último pedido dele foi: Senhor, ele estava entre 2 colunas, e todo mundo, os filisteus, tirando sarro dele. E ele falou: Senhor, me concede força só por mais essa vez. Ele ficou cego. Só por essa vez me concede força. Ele derrubou aquelas colunas, ele morreu juntamente com os filisteus. Vocês estão vendo como a palavra, queridos, ela é muito séria? Maldição e morte por escolhas erradas, né? E, enfim, né? A gente vê a vida de Saul, a mesma coisa. Deus falou para Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e Deus falou para Saul: Saul, vai lá, mata todos os amalequitas, mata os gado, mata tudo, mata o rei. E Saul desobedeceu, ele fez segundo a vontade dele. E daí ele fala assim, lá em 1 Samuel 15, 24, quando Samuel vem confrontar ele, fala: Saul, que loucura é essa? O que você fez? Você não obedeceu a ordem do Senhor, ainda foi lá e consagrou coisas que não era para você fazer, porque era para o sacerdote fazer. E ele fala: pequei, desobedeci às suas instruções e a do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que eles me pediram. Ele preferiu agradar ao povo que estava ao redor dele do que ao Senhor. E quantas vezes na nossa vida é assim, queridos? A gente prefere agradar pessoas que estão ao nosso redor do que ao Senhor, do que a vontade dele, né? E com isso, o que aconteceu com Saul? Saul perdeu o trono. Saul foi atormentado por espíritos malignos, né? E a sua descendência perdeu o trono, porque era uma sucessão. Então a descendência perdeu o trono, né? E Saul morreu, ele e os seus filhos, numa batalha contra o povo inimigo. Ele e os seus 2 filhos homens morreram nessa batalha, né? Morte e maldição, né? Então é para a gente analisar como o Senhor é fiel à sua palavra. E é ele e a descendência, né? Sansão não teve descendência, tudo foi cortado. Saul, os seus filhos perderam a vida e o trono. Agora vamos para as boas notícias.
pessoas, né, que escolheram obedecer e foram abençoadas. Então, o primeiro exemplo, que foi um exemplo até que eu citei aqui no Mulher Plena, foi Josué. Né? Josué foi um homem que seguiu Moisés, que aprendeu com Moisés a ouvir a voz de Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Tudo ele buscava no Senhor e ele obedecia. Se a gente for ver lá Josué 1, de 6 a 9, né? Você consegue colocar aqui para mim? Josué. Vamos lá. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e tenha cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos dessa lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar o povo das leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nela todos os dias e todas as noites, para ter certeza que está sendo obediente em tudo que nela está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, não tenha desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde estiver. Então, existem promessas. Josué passou por lutas? Muitas, queridos. Josué andou no deserto, Josué lutou com gigantes, Josué teve que conquistar a terra prometida, teve que conquistar as cidades fortificadas, derrotou os inimigos, mas existia uma promessa. Se você me obedecer, se você meditar no livro dessa lei de dia e de noite, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu estarei com você todos os dias e eu vou te abençoar. Porque abençoar quer dizer prosperar em tudo que você fizer, né? Então, Deus, ele fez uma promessa e ele cumpriu. E Josué alcançou a terra prometida. E assim é conosco, queridos. Para a gente alcançar a terra prometida, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter que derrotar inimigo, nós vamos ter que derrotar gigante na nossa vida. Porém, há uma promessa, que Deus estará conosco, e Ele vai nos dar vitória. E foi assim, Josué alcançou a terra prometida. Josué morreu com 110 anos, né? E ele morreu falando assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, exemplo, Abraão, queridos, que Deus provou o coração dele, né? Depois você lê lá em Gênesis 22, de 1 a 18, que ele pediu para sacrificar o único filho dele, Isaque, porque ele queria ver onde estava o coração de Abraão, né? E Deus, e quando ele ia sacrificar Isaque, Deus falou: não, para, porque eu sei que o teu coração é para comigo. E Abraão foi considerado o pai da fé, né? Abraão foi considerado o pai da fé. Ele foi considerado, ele fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como Adão, todo mundo foi amaldiçoado e a gente entrou o pecado na humanidade, e em Abraão ele fala em ti, porque aquele que tiver a fé de Abraão será abençoado. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, né? E Noé, na época de Noé, Deus destruiu a humanidade porque eles estavam longe dos seus caminhos, coração mau, perverso, mas ele encontrou em Noé um coração inteiramente para com Deus, e ele falou: Noé, você vai construir uma arca, e todo mundo tirava sarro de Noé: você é louco, nem está chovendo, né? Mas pela obediência de Noé, Gênesis 6:22 fala assim: assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez, e pela obediência de Noé, né, Deus salvou a ele e a sua descendência, porque os seus filhos estavam na arca junto com ele, né? Então, todos eles tiveram lutas, porém Deus os abençoou e deu vida e bênção,
né? E o maior exemplo, queridos, né? Se a gente for ver, nosso maior exemplo é Jesus de obediência, né? Jesus, em tudo que ele ia fazer, ele buscava o Senhor. Em tudo que ele, qualquer escolha na vida dele, ele falava: Senhor, é isso que é para eu fazer? E quando ele foi para ser crucificado, Mateus 26, 39 fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele não queria ir lá e ser crucificado, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha, né? A tua vontade, não a minha. E nós temos que ter esse coração, queridos. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ter este coração. Senhor, a minha vontade é fazer isso, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Né? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha descendência? O que o Senhor tem para os meus filhos? Né? Então, a partir das nossas escolhas, nós colheremos bênção, vida ou, né, maldição e morte. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Deus abençoe uma semana de